E hoje continuamos dando sequência aos nossos podcasts sobre longevidade saudável. Aliás, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, clica aqui e se inscreve para continuar recebendo os nossos conteúdos. Aqui você fica sabendo tudo sobre os bastidores aqui da Companhia Atlética, você conhece os nossos parceiros, professores, personagens, alunos, enfim. E a gente também traz muitas informações importantes sobre saúde, né, sobre boa forma, sobre fitness, sobre nutrição, através dos nossos convidados. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui com a gente a Thalita Orlanda, doutora, médica, geriatra. Vou ler aqui todo o currículo dela, formada pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em clínica médica em geriatria, também pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Ela atende em consultório particular e ela hoje é preceptora dos alunos de medicina da Universidade Anhembi Morumbi de São José dos Campos. Thalita, aqui, prazer enorme receber você aqui no nosso podcast. Afinal de contas, a gente está começando um programa super importante para nós, é um marco. Esse programa está sendo lançado em toda a rede. Aqui na Unidade de São José, esse programa começa agora em março, e ele tem o foco no público 60 a mais, em todas as suas particularidades e necessidades. Então, estamos recebendo a doutora Thalita, geriatra, que vai poder nos ajudar muito na compreensão e especialmente no embasamento de todo esse trabalho que a gente vem fazendo e implantando para o público 60 a mais. Thalita, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. É muito legal que vocês estejam começando um programa assim. Eu fico feliz. Thalita, coloca um pouquinho mais perto só, isso, beleza. Thalita, me conta um pouquinho, como é que é o perfil dos seus pacientes, né? Quando eles chegam lá na consulta, eles são já pessoas que praticam atividade física em geral, ou são mais sedentários? Como é que esse perfil hoje aqui no Brasil, ou aqui em São José dos Campos, dos pacientes que você recebe? Mônica, depende. Eu tenho consultório particular tem aproximadamente 8 anos. Isso vem mudando, já vem mudando porque as pessoas estão criando uma consciência da importância da atividade física, né? Os pacientes, quando eles vêm, normalmente, a gente consegue dividir eles em 3 grupos de pacientes. Eu tenho pacientes que vêm já muito idosos, com doenças muito instaladas, muito complexas, e eles já são pacientes mais frágeis, em que a atividade física não segue esse modelo de vir até uma academia e praticar, né? A atividade física deles é uma atividade praticamente de fisioterapia localizada ali, às vezes no leito mesmo, né, na cama. Mas essa é a minoria. Depois, a maioria dos meus pacientes, cerca de 60%, 70%, vem numa faixa etária de 60 a 70 anos de idade. E aí tem os que são totalmente sedentários e tem os que já são ativos. A maioria que vem já é ativo, tá? Por isso que eu digo que vem mudando. 7 anos atrás isso não era assim. Eu faço uma estatística no consultório. E essa é uma das coisas mais legais da consulta, porque o paciente, assim, todas as vezes que a gente precisa mudar um hábito de vida, existe um modelo que fala que a gente tem as fases da mudança do hábito de vida do paciente, né? O paciente ele pode estar no momento em que ele está numa fase pré-contemplativa daquela mudança, ele nem está pensando naquilo, ele pode já estar contemplando a mudança, né, para incorporar um hábito, no caso, né, da atividade física. Ele pode estar se preparando para isso, que é quando ele está, tá bom, como é que eu vou fazer para me organizar os horários da semana, eu vou ter um personal trainer, eu vou me matricular numa academia. Tem a fase de ação, em que ele está de fato praticando, e aí tem as fases de manutenção ou de recaída, em que ele para de fazer, né? A maioria dos pacientes que chega está nessa fase pré-contemplativa. Ainda não está pensando sobre isso, eles vêm para envelhecer bem. Eu vim porque minha mãe está doente, aí eu não quero envelhecer igual. E aí eu falo assim, né, que para o paciente que está nessa fase, que ainda é o sedentário, que não entendeu a importância ainda do exercício físico, se eu tiver 1 minuto na consulta com ele, eu falo que eu tenho que falar 50 segundos da importância dele começar a fazer atividade física, porque isso é o que mais vai definir a qualidade do envelhecimento dele. Que bacana. E essa sua estatística, eu fiquei curiosa. Quantos deles hoje são ativos? Eu registro isso no prontuário e é um motivo de orgulho. 91% dos meus pacientes fazem atividade física de forma regular. Os 9% que não fazem, os 9% que não fazem, são pacientes já muito doentes. Todo mundo que consegue andar, que faz atividade física.
Eu brinco assim, se não fizer, não adianta nem voltar aqui, porque eu não vou dar remédio, eu não vou passar outras coisas, porque é o primeiro remédio, né? É um remédio que atua, o exercício físico regular, ele atua na prevenção das principais doenças, e na qualidade de vida do paciente que já está doente. Muda totalmente a evolução de todas as doenças, os quadros cognitivos, né? O exercício físico é o principal remédio que a gente tem. Então, inclusive existe lá nos Estados Unidos e na Europa um movimento muito forte chamado Exercise Medicine, e que trata justamente disso, de incentivar os médicos a prescreverem atividade física em receituário, assim como é prescrito o remédio. Porque as pessoas levam muito a sério de levar uma receita, sim, né? eles entendem que é um remédio. Que é um remédio. Então, essa campanha Exercises Medicine fala dessas duas coisas, para que todos os médicos realmente abordem o tema de atividade física na consulta. E parabéns, doutora, porque deveria ocupar realmente uma parte grande, né, da consulta e das recomendações, e também passar a fazer por escrito. Eu achei super interessante essa campanha, inclusive nós participamos, né, como Companhia Atlética há uns anos atrás, essa campanha aqui no Brasil, e realmente traz resultados muito... Eu acho que deve trazer, porque o paciente ele precisa de um guia. Todo mundo, assim, os pacientes que chegam mais jovens, né, como eu te falei, perto dos 60, 70 anos, eles vêm assim, na maioria das vezes, eles chegam no geriatra querendo envelhecer bem, né? O que é envelhecer bem? Eu pergunto para o paciente, o que é envelhecer bem para você? Né? A maioria das pessoas não sabe dizer isso, mas a gente já tem uma percepção que envelhecer bem para a maioria das pessoas é você envelhecer de forma independente, para você ter a capacidade física de fazer as suas coisas e envelhecer com autonomia, a capacidade de você tomar decisões sozinho. Se você tiver autonomia e independência, você pode ter doenças, mas você envelhece bem, porque você escolhe como envelhecer, né? A gente fala que o paciente tem um envelhecimento ativo, ele participa da própria velhice, ele não está ali, aconteceu isso e então eu não sei como é que vai ser, quando eu vou falecer, né? Como? Não, participa das escolhas. Mas para ter independência, precisa ter músculo, precisa ter mobilidade, precisa ter equilíbrio, precisa ter força, e o exercício entra aí. O exercício também previne, né? Todos os estudos mais recentes, eles falam da importância de exercício físico na prevenção dos quadros cognitivos, né? Os problemas cognitivos são os problemas de memória, as demências, o Alzheimer. Esses quadros estão muito atrelados a terem menores incidências nos pacientes mais ativos fisicamente, porque eles têm um pezinho ali com as doenças, né? Hipertensão, diabetes, que são doenças prevenidas pelo exercício físico. Mas o mais importante do exercício é garantir a independência, né? Eu brinco com o paciente, essa coisa de você colocar na receita, você tem que orientar o quanto ele tem que fazer, quanto tempo, como ele vai fazer, e você guiar. Olha, essa é uma meta, igual você prescrever, você vai tomar o seu remédio da pressão nessa dose, às 8 horas da manhã todos os dias, você vai se exercitar tantos minutos na semana com isso, depois tantos minutos com isso, né? Tem os tipos de exercício, pode ser aeróbico, pode ser resistido, é importante ter os dois, né, preferencialmente, para que ele preserve a independência dele, né? Ele consiga andar. Eu falo isso, se você não fizer isso, é uma questão de tempo até estar entrando no consultório numa cadeira de rodas, né? Porque não consegue mais subir um degrau desse tamanho, sim, se não tiver músculo, né? Doutora Thalita, um dos primeiros aspectos, né, uma das primeiras palavras aí do seu discurso, músculos, né? O que a gente sabe hoje sobre a importância dessa massa muscular e em especial, quais são as principais consequências dessa perda de massa muscular, da sarcopenia, enfim, onde está, né, essa propriedade toda? E a gente vê que de 20 anos para trás, as pessoas não valorizavam tanto, né? Exercício era meio que uma obrigação, às vezes uma coisa meio enfadonha, meio chata, ou às vezes até utilizada como castigo. Então, muitas pessoas não viam no exercício nem o prazer e nem a necessidade. E nos últimos 20 anos, a gente teve muitas pesquisas que relacionam, né, essa quantidade de massa muscular, né, com uma série de indicadores de saúde. Sim. Então, quais seriam esses principais? Por que é tão importante preservar essa massa muscular? Mônica, eu acho que esse é o tema que mais, nos congressos que eu vou, assim, anualmente, tem sempre uma mesa sobre sarcopenia, né? Sarcopenia, para quem é leigo,
é a perda de massa muscular, que é muito característica do idoso que está envelhecendo mal, tá? A gente perde massa muscular, todas as pessoas, a partir dos 40 anos. E essa perda, ela se acentua muito, tanto nos homens quanto nas mulheres, no envelhecimento, porque as mulheres, principalmente depois da menopausa, né? Quando a gente tem uma queda do estrógeno, os músculos, para formar músculo é mais difícil. E nos homens também, porque a testosterona é um hormônio anabolizante, né? Então, assim, quando os homens têm uma queda da produção de testosterona, que é normal do envelhecimento, esperado em algum grau, também tem muita perda de massa muscular. Então, a perda de massa muscular é um processo fisiológico. Mas a gente sabe que antes as pessoas faleciam com 50, 60 anos, né? E hoje elas vivem 100, 110, 120. Então, não dá para viver 50 anos sem músculo, porque o paciente, né, a pessoa começa a cair, né? Começa a cair, começa a não conseguir andar, começa a não ter disposição e capacidade de lavar louça, de tomar banho, de se sentar sozinho no vaso sanitário e se levantar, né? De passar por um problema, né? Quando a gente tem a sarcopenia, que é uma perda acentuada dessa massa muscular, ela piora todos os desfechos na medicina. O paciente que interna, que é sarcopênico, ele morre mais, ele fica mais tempo na UTI. A internação em UTI, por si só, aumenta a perda de massa muscular, se você não tiver uma fisioterapia adequada, e isso implica em mais mortes por infecção. O paciente sarcopênico está mais sujeito a câncer, porque as células viram células gordurosas, né, de substituição, e o tecido adiposo é um tecido que aumenta a chance de cânceres. Então, assim, você tem, o paciente, ele vai se agravar mais, mas eu acho que o paciente do consultório, né, que é esse idoso que a gente quer trazer para esse projeto, o que mais pega para ele é a capacidade de fazer as coisas no dia a dia. Existe uma síndrome na geriatria que se chama síndrome de fragilidade, né? A fragilidade a gente define quando o paciente ele fica mais vulnerável a qualquer coisa que aconteça com ele. Então, se ele tiver uma gripe e ele for frágil, ele pode falecer dessa gripe. É um copinho que está cheio, uma pequena coisa suficiente para ele transbordar. Tá? Um paciente mais vulnerável às coisas que aconteçam com ele, sejam elas mais simples ou mais complexas. E para a gente dizer que um idoso é frágil, a gente precisa ter alguns critérios. Esses critérios, assim, a gente leva em conta a fadiga, né, o paciente reportar que ele tem que fazer muito esforço para fazer as atividades que antes ele fazia com tranquilidade, isso é uma coisa que pontua, né, para a gente fazer o diagnóstico de fragilidade. Ele ter perdido peso, né, 5% de perda de peso em um ano, que normalmente é as custas de músculo, né, no paciente sedentário, é um ponto para fragilidade. A perda de força, né, num teste que a gente faz de preensão palmar, com um dinamômetro, você pede para o paciente apertar ali 3 vezes durante 3 segundos e ver quanta força ele consegue colocar ali. Isso é uma forma objetiva de você avaliar se ele teve perda de força muscular, também pontua para fragilidade. Se ele anda devagar e se ele faz menos do que 150 minutos de atividade física na semana. Se ele tiver, são 5 critérios, se ele tiver 1 ou 2, ele já é pré-frágil, ele já é um idoso que vai envelhecer pior. E a sarcopenia é um desses. Então, se o idoso sarcopênico que não tiver massa muscular, nesse teste, ele vai pior, ele já é pré-frágil. Se ele for mal nesse teste, se ele caminhar mais devagar e se ele for sedentário, ele já é considerado frágil. E aí, a maioria dos idosos sedentários já vai ser frágil. Significa que um evento que poderia, né, não causar tanto dano para ele, pode levá-lo a falecer, né? Eu brinco que se você tiver que correr de um leão, se você tiver músculo na perna, você consegue. Se você não tiver, nem adianta tentar, né? Agora o pessoal está falando, né? Tem internação do Papa, né? O Papa está internado, será que o Papa vai sair e tudo mais? A reserva que o paciente tem para passar por um problema grave é totalmente atrelada à quantidade de músculo que ele tem. Então, essa é a importância, né? Antes a gente orientava, 20 anos atrás, exercício aeróbico para controle de colesterol, de hipertensão, para o paciente ficar mais magro, não ter tanta dor articular, né? Hoje a gente sabe que se tiver que escolher, e os pacientes, eu falo isso no consultório, que o sedentário, ele não vai sair do zero para o ideal de uma vez, mas se ele tiver que começar, é melhor ele começar pelo exercício resistido, pela musculação, pelo pilates, pela yoga, por aquilo que ele se adaptar, né? Um treino funcional, mas o exercício para ganho de massa, musculação mesmo, é o que mais faz diferença nesses desfechos. E realmente muita diferença, né? Porque antigamente
As pessoas tinham, inclusive, essa imagem de que o idoso não pode pegar muito peso, não pode ter carga, e, obviamente, numa primeira sessão, você não vai colocar uma carga elevada. Mas, para recuperar essa massa muscular, as cargas precisam ser progressivas. Então, a musculação é importante? Mas pode ser também uma localizada, pode ser qualquer outro exercício, como você falou, né? Funcional. Resistido, né? A própria hidroginástica, que você tem que empurrar um monte de água. Que mistura as duas coisas, né? Isso. E por isso que a gente traz para o programa Longevidade Saudável, aqui na Companhia Atlética, o mix com todas essas atividades, onde vai ter a parte aeróbica lá numa hidroginástica, vai ter a parte de equilíbrio numa aula de multifuncional, a gente vai ter um treino mais individualizado com a musculação ou com a cinesioterapia, né? Então, a ideia é justamente poder atender essas necessidades todas. Então, assim, eu acho que o resumo dessa sua fala, que é muito impactante, você não consegue parar o envelhecimento, mas você consegue diminuir, sim, a fragilidade ou evitar a fragilidade, e isso faz toda a diferença, não só no dia a dia, na capacidade de fazer as coisas, como na recuperação em qualquer tipo de doença ou cirurgia onde a pessoa tiver. E a sarcopenia é o principal, a falta de exercício físico, mais do que a sarcopenia, é o que mais modifica os desfechos dos pacientes internados. Quão robusto ele era ou quão frágil ele era. Tem uma série de estudos sobre isso. E aí quanto, né? Quanto que tem que fazer de exercício? Porque você vai pegar um idoso sedentário, a gente está falando aqui da ideia de trazer um paciente que não tem hábito de academia, né? Tem muito preconceito com relação a isso, eu vejo isso, né? O paciente que corre maratona, que pedala, a gente não... Porque ele já tinha um hábito na vida que ele simplesmente manteve. Isso, né? ele já está convencido dessa importância. Você vai tirar o exercício físico dele, ele deprime, né? E agora o paciente, o grosso, essa é a exceção, né? O grosso é aquele paciente que percebe que está mais difícil fazer as coisas, percebe que está mais difícil subir escadas, caiu, né? Caiu uma queda para um idoso é um indicador de saúde ruim. A gente, na consulta, pergunta quantas quedas o senhor teve nos últimos 12 meses? Eu brinco com os pacientes, a resposta tem que ser 0, senão não precisa voltar aqui. Porque eu estou fazendo mal ao meu trabalho, eu falo. Porque, assim, o paciente saudável, ele não cai. E para ele não cair, ele precisa ter músculo. E a gente, esse paciente que percebe que tá mais difícil, ele muitas vezes não vem para uma academia, como a Companhia Atlética, ou uma academia mesmo de musculação, porque ele tem vergonha. Ele tem medo de chegar e falar, mas eu não vou conseguir fazer nada. E tudo bem, porque vai conseguir, né? A musculatura aprende, isso a gente sabe que ganha massa muscular, você consegue avaliar isso objetivamente com bioimpedância, com uma série de avaliadores, mas o paciente precisa vir. E aí, se você tem um lugar, né, um profissional capacitado para ir adequando, né, eu falo para o paciente, a meta é você fazer 120 minutos de musculação, né, de um exercício resistido, não precisa ser musculação, mas precisa ser um exercício resistido, 120 minutos, isso, com carga, na semana, 2 horas na semana. Você pode distribuir isso 2 horas num dia, 1 hora 2 vezes, 20 minutinhos várias vezes. Eu falo, pode escolher o que você quer fazer, não tem problema. Os estudos falam na carga semanal, né? Então, são 120 minutos na semana de exercício resistido e 150 de exercício aeróbico. E 150. Então, os dois. Dá 270 minutos na semana, né? Dá menos que 5 horas numa semana. Não é muito para um idoso que está aposentado em casa, não é. Mas precisa trazer. E eu falo, a gente não vai tirar o paciente sedentário para o ideal. Tem que começar devagar. Mas se você tem um ambiente que recebe esse idoso e fala, não, calma, né, nós vamos devagar. Você nunca fez isso, eu vou te ensinar. Você não vai chegar aqui, né, fazendo um supino com... Não, você vai chegar aqui, vamos aprender a sentar e levantar sem usar os braços, né? E existem testes que a gente avalia no consultório. Sim, assim, são você super põe o importantes. paciente para ver qual é o grau de robustez que ele tem, né? E isso é totalmente treinável, aprendível e faz diferença. Faz diferença aos 90 anos se você tiver a melhor cabeça do mundo, mas não fizer exercício físico, você vai estar numa cadeira de rodas, né? Você vai se limitar onde você vai, se tem um degrau ou não. Vai cair, né? Um idoso que cai e fratura o fêmur, porque aí tem uma outra condição que é a osteoporose, que é muito frequente nos idosos e que a musculação previne. Se você juntar o sedentário que tem osteoporose e ele cair e fraturar o fêmur, o idoso que cai e fratura o fêmur, em 12 meses,
50% deles falece, de qualquer causa. E você consegue prevenir isso com exercício físico, entendeu? Então, é por isso que eu falo, assim, eu sei que é um podcast numa academia, mas os meus pacientes sabem disso, assim, eu falo, ó, nem adianta o resto. Primeiro você vai começar, o que você consegue fazer para daqui a 2 meses? Você vai começar a sua musculação ou você vai começar a caminhada? A gente vai ver, depois a gente vê os remédios. Porque assim, a maioria das vezes, se o paciente engrenar e ele começa a se sentir melhor, os remédios diminuem, a gente enxuga a prescrição. Sim. É o mais comum, é a meta do geriatra. A gente gosta de tirar remédio. Uma curiosidade, né? Esses estados, né, de contemplação, pré-contemplação, enfim, quando a pessoa está decidindo, que a gente vê que, de maneira geral, todo mundo sabe que tem que praticar atividade física. A mídia é excelente, porque ela divulga isso dia sim e dia também. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, mas nem sempre as pessoas vão. Você sente que a comemoração do sexagenário é um marco? Que muita gente, ao completar 60, é como se caísse uma ficha e falar, não, agora eu realmente preciso priorizar isso que eu não dei importância até aqui? É como se fosse uma mudança na chave? Eu acho que sim. Às vezes não é 60, às vezes é 60 e um pouquinho. O aniversário de 60 anos, ele não é o aniversário que leva o paciente no geriatra. Não A é. gente sempre fala disso. Ele não vem com 60. Ele vem com 60 e alguma coisa. Mas todos eles falam, né? Agora, porque tem essa espécie desse tabu, né? De envelhecer. Agora eu tenho 60 anos, vou ter que começar a ir no médico. É muita informação. Então, as pessoas muitas vezes se esquivam disso. Até porque o que elas querem todo mundo quer um remédio, né? Um suplemento que vai fazer você ficar forte. Um suplemento que vai fazer sozinho, né? Você não ter nenhuma doença, fica bem, ficar com a memória preservada. Não funciona assim, dá trabalho, né? Tem que fazer exercício. Tem, sim, suplementação proteica, às vezes a gente precisa, porque o idoso, ele tem uma meta de ingestão de proteína diferente, né? Mas que a gente tem que adequar, muitas vezes eles não têm tanto apetite, é comum, ou tomam alguma medicação que atrapalha o apetite, aí o paciente não consegue mais ingerir a quantidade de proteína, a gente precisa suplementar, não tem nada errado, mas precisa do exercício. E eles muitas vezes já vêm quase com um pesar, do tipo assim, eu não cuidei, agora tá fazendo falta. Às vezes é depois de uma internação, puxa, precisei fazer uma cirurgia e, nossa, foi horrível, demorei 1 mês para andar. Tive dengue e mal conseguia levantar da cama. Meu marido, que faz atividade física, quase não sentiu. Então, normalmente, a virada de chave está no primeiro evento que essa pessoa passa depois dos 60. Mas o aniversário de 60 anos, ele é um marco, assim, até mais do ponto de vista de cuidar da saúde. Pode não ser para o exercício físico, mas tem essa sensação de, nossa, agora vai aparecer um monte de problema. As pessoas de 60 anos são filhos e filhas de pessoas de 80, 90. Elas estão presenciando o envelhecimento dos pais, elas estão vendo, puxa vida, como isso poderia ter sido evitado. Então, eu acho que o que traz mais não é bem o aniversário, mas é o momento de vida que a pessoa está, que ela realmente começa a ter mais contato com o hospital, ela percebe que um resfriado vira uma pneumonia, antes não virava, ou o pai está doente, ela começa a falar, puxa vida, esse problema cardíaco aí, esse infarto aconteceu porque ele não cuidou da pressão lá quando ele tinha 50. E essa é uma coisa interessante também, né? A gente fala isso entre geriatras, todo mundo dá risada. A idade para vir no geriatra não é depois dos 60. Né? O geriatra é um médico especialista no idoso, no Brasil, idoso é quem tem mais que 60, então parece que é isso. Mas, idealmente, 40. Você deveria... aos 40. 45, porque é quando começa a ter hipertensão, diabetes, dislipidemia, a perda de massa óssea, as mulheres entram na menopausa entre os 45 e 50, a osteoporose já pode se apresentar. Então, é a hora que a gente tem que estar junto e falando, vamos traçar um plano aqui. Ou seja, quase todo mundo que está assistindo aqui está atrasado. Já está atrasado. Mas dá tempo. Para não ser aquele paciente que eu falei no início, que chega para mim com 90 anos, 10 doenças, 20 comprimidos por dia, que aí eu vou olhar e falar, bom, aqui já não dá mais para prevenir mais nada, agora a gente vai controlar os danos. Né? Doutora Thalita falou agora de uma coisa importante, né? As pessoas estão mais longevas, estão vivendo mais tempo, estão chegando lá com 80, 85, 90 anos. E eu vejo, assim, quase todas as pessoas que eu conheço que têm pais nessa idade, né? Tem alguém na família já com o declínio cognitivo.
né? A questão da demência, do Alzheimer, né? Da Parkinson, então já alguns quadros associados. Como que a atividade física pode também ajudar na prevenção desse declínio cognitivo? Quais são as relações que já existem comprovadas cientificamente que levam a gente a acreditar que também quem é mais ativo possa ter menor incidência dessas patologias? Não só quem é mais ativo pode ter, mas tem menos incidência. Isso é É estatístico. estatístico, é muito bem comprovado. É muito comprovado. A medida que mais previne declínio cognitivo é exercício físico regular. Se você tiver que investir numa, o sono adequado, alimentação, cuidar das comorbidades, ômega 3 não entra nessa, infelizmente, esse prevenir estava bom, mas não é. Para exercício, se tiver que escolher uma coisa, exercício físico regular, tá? Isso é documentado. E aí, você perguntou como que isso ajuda, né? Nos pacientes com doenças neurológicas progressivas, né? O Alzheimer é uma doença neurológica progressiva, que atua... Primeiro, o paciente vai perdendo o raciocínio, mas depois ele começa a perder também a sua mobilidade. O Parkinson é uma doença inicialmente motora. O paciente vai ter um déficit cognitivo tardiamente, depois de uns 15, 20 anos de doença de Parkinson. Muitas vezes não tem. Mas, independente da doença neurológica, o que se sabe é o seguinte: o nosso cérebro ele precisa ser bem vascularizado. Para os remédios chegarem, para o oxigênio chegar, para você ter um bom funcionamento cerebral. Se você tiver uma circulação cerebral prejudicada por colesterol, etc., né, diabetes, hipertensão descontrolada, você tem micro AVCzinhos que o paciente não percebe durante a vida, mas que prejudicam a interação do funcionamento do cérebro. Isso para todo mundo. Num paciente que tenha Parkinson ou que tenha Alzheimer, essa interação, a gente precisa ter a melhor possível. Existe um conceito que a gente chama de reserva cognitiva, ou reserva cerebral. Quanto mais cérebro você tiver, essas doenças que vão destruindo aos pouquinhos as células do cérebro, seja de cognição, seja as células motoras, elas levam mais tempo para te derrubar. Se você tem o seu cérebro e você usou ali 20%, 30% dele, e essas doenças degenerativas acometerem esses 20%, 30%, rapidamente você está disfuncional. Agora, se você tem muita célula funcionando no seu cérebro, uma boa circulação, uma boa mobilidade, um bom equilíbrio, você tem tudo isso, a doença ela vai se instalando, mas ela leva mais tempo para se tornar tão sintomática. E a hora que, então assim, primeiro que diminui a incidência. Doença de Parkinson, não. Doença de Parkinson é uma doença muito genética, vai se manifestar ou não. Doença de Alzheimer também é uma doença de cunho genético, que pode se manifestar ou não, mas o papel ambiental, o estilo de vida do indivíduo influencia muito se vai ou não se manifestar, muito mais do que na doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença mais precoce, normalmente. Mas, o que acontece? O exercício muda, né? Eu falo que quando a gente nasce com o gene para Alzheimer, a gente tem um interruptor. Pode bater o dedo ali ou não, tá? Se você acender esse interruptor, você vai ter a doença. Se você não acender o interruptor, você pode nunca ter. O exercício ajuda a não acender. Mas nos pacientes em que acendeu, o paciente já está com Alzheimer, já tem Parkinson, o exercício, ele prolonga a fase em que o indivíduo vive bem. Então, o Alzheimer, ele vai acometer principalmente a sua tomada de decisões, mas se o corpo for bom, você vai até o banheiro, você toma banho, você sai de casa, você participa de eventos por muito mais tempo do que se você for sedentário. Porque é mais difícil você passar pelos obstáculos se você não tem a cognição. Seu corpo estando bom, a doença age diferente. Então, assim, resumindo, o exercício, ele previne o Alzheimer, isso é documentado, tá? É uma das estratégias de prevenção. E nos pacientes que vão ser acometidos, faz muita diferença a mobilidade, o equilíbrio e a força estarem preservados, né? A gente insiste muito para os pacientes neuropatas que a dentição esteja adequada, para eles conseguirem mastigar, para conseguirem ingerir proteína. Porque o que acontece é que esses pacientes muitas vezes vai ficando difícil e a família vai amassando, vai liquefazendo, né? Porque precisa se alimentar. E aí você não consegue dar a mesma quantidade de proteína. Aí entram os suplementos, né? Eu ouvi uma vez também que a força da mandíbula é algo muito importante, que as pessoas têm que continuar comendo cenoura ou alguns outros alimentos duros, que obriguem... sólidos, isso, se você puder. Então, a gente sempre chama atenção na consulta, como é que estão os dentes? Ninguém entende, não, o que tem a ver? Eu falo, não, tem tudo a ver.
porque o envelhecimento depende de você conseguir comer. A nossa digestão, ela começa na mastigação. A gente produz amilase, produz outras enzimas digestivas na mastigação. Se você já liquefaz o alimento e você não mastiga, você já não absorve tudo. E aí você desnutre. Desnutrindo, para ganhar massa muscular, é muito mais difícil. Você pode dar o suplemento que você quiser, mas é mais difícil. Então, tudo isso entra. O paciente que tem força, tem músculo, ele mastiga mais tempo, ele come mais tempo, ele come um pedaço de carne, um ovo, mais tempo, em vez de só tomar uma fruta amassada. Então, todas essas coisas, elas interferem na sarcopenia e isso muda totalmente o desfecho. Eu vejo isso no consultório diariamente. Paciente demenciado que nunca fez exercício físico, a sobrevida dele é uma. E o grau de necessidade de cuidado, trocar fralda, dar banho, etc., é muito maior, mais cedo, do que no paciente que sempre fez exercício e ele só está esquecido. Mas ele anda, ele vai até a cozinha, ele senta, ele come, ele vai para o banheiro, ele toma banho sozinho. Ele consegue fazer isso sozinho durante muito mais tempo. E isso impacta muito no cuidado dele. Não é só na vida dele, mas as pessoas que convivem com um paciente, né, com demência sabem que todo o cuidado que isso envolve, aquilo que o paciente conseguir preservar fazendo sozinho, ajuda muito. Ajuda muito. A vida do cuidador também é mais tranquila. Exatamente. E, doutora, falando ainda sobre alimentação, a gente também tem visto vários estudos que falam sobre o excesso de farinha e de açúcar na alimentação e o quanto que isso pode também favorecer o surgimento das demências. Existem esses estudos? Existem, não. Principalmente carboidratos, né? Assim, então, farinha, o açúcar branco, né? Açúcar industrializado. Uma coisa é o açúcar da fruta, tá. Outra coisa é o açúcar refinado, né? Esses alimentos, eles aumentam a inflamação do indivíduo como um todo. Tem muitas teorias sobre por que uma pessoa envelhece. Por que a gente envelhece? Porque inflama. Porque inflama, tá? E aí, o pessoal às vezes fica vilanizando leite, fica vilanizando... Cada hora tem um alimento que é mais açúcar. Açúcar inflama e o açúcar a alimentação muito rica em carboidratos e baixa em proteínas, ela é muito associada no envelhecimento à resistência insulínica e ao aparecimento do diabetes, né, das doenças cardiovasculares como um todo. E aí entra nisso que eu te falei. Se você obstrui a circulação cerebral, o cérebro já não está recebendo todo aquele aporte de oxigênio que precisaria para funcionar bem. Ainda você soma uma outra condição neurodegenerativa, vai para o espaço. A maioria dos pacientes que têm demência tem Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é atualmente a principal causa. Mas a segunda causa é a demência vascular, que é uma demência causada justamente pelas doenças cardiovasculares. E aí, se você teve uma alimentação rica, praticamente em carboidratos, então é um mingauzinho, pãozinho, de aveia, lanchinho, pãozinho com leitinho, com Nescau, e aí o mingauzinho de leite com aveia ou com maisena, e açúcar, porque senão não aceita, e a massa é uma fruta, mas é uma banana, então é uma fruta rica em carboidrato. Então, assim, você dá praticamente carboidrato. Pão, bolo, biscoito. O que você vê, imagina um idoso se alimentando no café da manhã, é isso, né? Tem que ter proteína, né? Então, as fontes de proteína, elas têm que ser priorizadas na nossa alimentação dos jovens, muito, mas na dos idosos mais. A ingesta, o idoso, ele tem que ingerir o idoso saudável, de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso de proteína no dia. É bastante. Se você pegar um idoso de 60 quilos, né, é difícil ver um idoso muito pesado. Ele é obeso, mas ele é uma obesidade sarcopênica. Ele fica pequenininho e só de gordura, né? Mas se você tiver 50 quilos, ingerir 50 gramas de proteína sem ter dente, tomando um monte de remédio que tira apetite, é difícil. Não é? A pessoa não vai comer um bife, mais um ovo, mais um copo de iogurte. Aí entram os suplementos, né? O whey, a creatina, a gente usa isso e é muito saudável mesmo. Mas precisa ter uma ingesta adequada. E aí você priorizar a alimentação proteica, não é para restringir carboidrato, não é isso, porque também é importante. Mas definitivamente essa dieta de farinha com açúcar disfarçado de qualquer outra coisa, ela aumenta com certeza a incidência de demências, não só do Alzheimer, mas as demências vasculares, que são a segunda causa. E, de novo, o paciente pode ficar pequenininho, magrinho,
mas ele é o falso magro. Ele é todo gordinho, não tem nada de músculo. Você pede para ele levantar da cadeira, ele não consegue, né? Eu tenho pacientes que chegam no consultório usando andador. Eu falo, mas por que o senhor usa esse andador? Né? Caiu, teve um AVC, sofreu um acidente, fez uma cirurgia recente no joelho? Não. Ah, não, porque já tá muito velhinho, né? Ficar velhinho não significa ter que usar um dispositivo de margem. Não estou nem entrando em quedas, porque quedas é uma tragédia, né? Pro idoso. Então, tem que comer proteína. E a gente falou, né? Você falou agora há pouco sobre usar as fraldas, né? Eu acho que ainda a incontinência urinária talvez seja um dos assuntos que as pessoas têm mais vergonha de relatar e por isso não aparece tanto, a gente não ouve falar. Né? Eu ouço. Hoje em dia, mas assim, de maneira geral, uma pessoa que vem para academia dificilmente vai contar isso para um professor que precisa fortalecer a pelve. Da musculação ou da localizada ou da. Então, assim, qual é o papel também da atividade física na prevenção dessa incontinência urinária? O que acontece nessa musculatura lá do assoalho pélvico e quais são os exercícios associados que podem também melhorar esse aspecto? Bom, a incontinência urinária, ela é uma entidade muito prevalente entre os idosos, né? E ela é parcialmente prevenível. Tem um tipo de incontinência urinária que acontece quando o paciente, na hora que ele sente vontade de urinar, não dá tempo dele chegar, né? Aí ele urina nele mesmo. Esse tipo de incontinência a gente chama de urge-incontinência, e normalmente tem uma causa neurológica, tá? A bexiga teve a inervação já meio danificada. Esse o exercício ajuda na mobilidade até o banheiro. Então, essa coisa assim, me deu vontade, mas não deu tempo de eu chegar, se você tiver mais ligeiro... Se você correr, chega mais rápido. Dá tempo, sim, porque o que a pessoa é isso, eu preciso pegar minha bengala. Não, se você andar, diminui. E incontinência urinária desse tipo é uma incontinência urinária que tira muita qualidade de vida, porque a pessoa começa a não querer sair de casa. Ela fica com vergonha, muita vergonha. Né? Ou começa a usar um absorvente, uma fralda, que aumenta a chance de infecção de urina e esse idoso vai sendo internado, enfim, é uma coisa atrás da outra. Agora, a incontinência que o exercício mais previne é a incontinência urinária de esforço, que é aquela incontinência mais prevalente na mulher, que ela tosse, escapa um pouquinho de xixi. Ela dá uma risada mais forte, escapa um pouquinho de xixi. Ela vem fazer exercício de musculação, pega um peso forte, sai um pouquinho de xixi. Essa incontinência, ela está relacionada à fragilidade do assoalho da pelve, tá? Que a principal causa é a sarcopenia, então, de novo, a gente está falando dessa perda que vem após a menopausa. Gestações, várias gestações, né? Muitos partos vaginais e a inatividade física e a obesidade. Então, o exercício aí, ele atua prevenindo de duas formas. Se a pessoa fizer atividade física de forma regular, a chance dela ser obesa diminui. E aí, o peso que a pelve tem que carregar é assim, é mecânico, menos. Então, tem menos coisa forçando para baixo. E, além disso, você consegue fazer exercícios que fortaleçam isso. Geralmente, exercícios de musculação mesmo, agachamento ou de exercício funcional, né? Isometria, então, agachamentos, né? Existem exercícios direcionados para a pelve, que aí é o fisioterapeuta pélvico que vai fazer. Mas, se a pessoa for forte, se ela conseguir agachar e levantar, se ela conseguir ter um treinamento, um conhecimento do corpo que a musculação traz, ela controla melhor isso, fortalece e perde peso. Então, muitas vezes, o tratamento para incontinência urinária de esforço é perda de peso, né? E o exercício assistido, assim, eu acho que exercício assistido é global, assim, o benefício todas as síndromes geriátricas melhoram com isso. Incontinência urinária, as demências, a fragilidade, as quedas, a quantidade de remédios que o paciente toma diminui, né? É só benéfica, por isso que eu falo, não é uma impressão minha, não. Os estudos falam, se você tiver 1 minuto com o seu paciente na consulta e ele for sedentário, ele estiver na fase ainda pré-contemplativa, a sua função é garantir que ele mude, para contemplar essa possibilidade, para entender que não existe envelhecer bem sem fazer exercício, não existe, né? E vai envelhecer, pode viver 100 anos, mas vai viver os últimos anos de uma forma muito mais limitada. Se você conhece um idoso de 100 anos, né, que fala, eu nunca fiz exercício, estou aqui, estou bem, estaria melhor, né? Então, eu acho que a gente tem que insistir nisso. E o paciente que tem vergonha, que acha que não é lugar para ele uma academia com musculação, esse é um preconceito que precisa quebrar.
Porque você tendo uma equipe qualificada para isso, entendendo que para esse público não é o ficar sarado. O objetivo é levantar e sentar, andar, parar de cair, perder o medo de cair, poder ir no casamento do neto. Isso aí... Pegar o netinho no colo. Pegar o neto no colo, sentar no chão para brincar, né? São coisas que prazeres que não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Sem exercício é mais difícil. Doutora Thalita, para encerrar, tem mais algum aspecto que a gente não cobriu que seja importante ainda como informação para o nosso público aqui que está nos assistindo? Relacionando saúde, atividade física e envelhecimento? Eu acho que se as pessoas tiverem a consciência da importância do exercício, a gente não precisaria fazer um podcast sobre isso. E basta começar. Eu não tenho nenhum paciente que começou e parou e não quis mais. Não tem. Porque se você fizer direito, com um profissional que te ajude, num espaço em que tenha outras pessoas com as mesmas situações, é por isso que o programa voltado mais para o idoso é legal, porque não vai ter o de 80 com a de 20. É difícil você comparar e dar uma aula em comum para os dois. Mas você vai ter 60 e o seu colega 65, os dois estão passando coisas parecidas, né? Vira uma atividade social, né? E a gente tem 2 pilares quando a gente fala em envelhecer bem, né? Normalmente um envelhecimento feliz, um envelhecimento com pouco remédio, um envelhecimento socialmente ativo. Isso é muito importante. A segunda coisa, depois do exercício físico mais importante, são as conexões que a gente desenvolve. Né? Quando você avalia as zonas azuis, né? As blue zones, que são as zonas do mundo onde as pessoas vivem mais tempo e bem, o número 1, assim, é a atividade física, e o segundo são as conexões que você faz. Fazer amigos. Fazer amigos. Então, quando você sai da sua casa, coloca uma roupa confortável, vem para a academia, conhece mais alguém que está fazendo, você está trabalhando muito mais do que o músculo, né? E começa devagar, né? Não tem que ter pressa. Sair do zero para alguma coisa é muito melhor do que ficar no zero. Vai tomando gosto, o corpo vai se adaptando, isso dá uma sensação de bem-estar muito grande para a pessoa. Fala, puxa, isso aqui eu estou fazendo por mim e eu estou percebendo, não precisa ficar bonito. Fica, mas não precisa, você se sente bem, o sono regulariza. A gente diminui a quantidade de medicamentos para dormir, diminui a quantidade de antidepressivos, né? Depressão acomete 40% das pessoas com mais de 60 anos. Não sabia que era tão alto assim. É enorme. E o tratamento passa pela atividade física, porque você precisa produzir endorfina, serotonina. Se você não produzir, você pode tomar o bloqueador de drenagem de serotonina que você quiser. Quer dizer, quase metade das suas 40%. tias, avós, tios... Todo mundo que você conhece podem estar passando por uma depressão e você não sabe. E a depressão no idoso, ela não é a depressão do adolescente, chorando, batendo porta, ficando sozinho, trancado no quarto. O idoso, ele pode deprimir de uma forma mais sutil, ele fica mais apático, ou mais irritado, não dorme direito ou dorme muito, não come direito ou come muito. E o geriatra capta isso muitas vezes. E assim, existem antidepressivos excelentes para idoso, mas não adianta, porque o antidepressivo, ele bloqueia os ralinhos por onde a nossa serotonina vai embora. Se eu não tiver nada colocando serotonina, você tem que buscar e o exercício e o sono são o que faz isso, né? Atividade social. Então, eu acho que, assim, para quem quer envelhecer feliz, eu não estou só falando atleticamente bem, de forma independente, conseguindo ir ao banheiro, conseguindo tomar banho, porque isso é que o idoso chega no consultório e chora. Ele fala, eu não quero ter uma cuidadora comigo o tempo inteiro. Mas aí, já foi, né? Então, a gente tem que começar antes. O quanto antes, mas assim, a partir dos 40, 45 anos, isso tem que ser uma decisão consciente. A gente não faz só o que a gente gosta. Eu falo que depois que o paciente começa, ele vai gostar. Que ele vai ter essa vontade. O dia que ele não for na academia, ele vai falar, puxa, hoje não tem. Né? Mas mesmo para aquele que não quer saber disso, que acha um saco, tem que ir. Porque não é uma opção, é o primeiro remédio, né? Essa coisa da receita, atividade física, 150 minutos na semana. Eu falo que não tem desculpa. Pode dançar, né? Pode contratar um personal, pode vir aqui fazer amigo, vai se achar. Em alguma coisa você vai se achar. E depois que se achar, não tem volta. A maioria dos pacientes não volta.
Não volto. E o dia tem 24 horas para todo mundo, é uma questão de Eles priorizar aquilo que é Eles importante. reclamam, eu durmo 5 horas. Eu falo, ótimo, levanta e vai pra Sobraram academia. outras 3 para fazer exercício. Mas Olha que argumento bom. Eles falam, eu quero Esse remédio para dormir mais. Ainda, eu doutora, falo, não, que remédio legal. para dormir mais, por quê? Não precisa de remédio para dormir mais. Levanta, o que você faz? Vai na academia. Se dorme você vai 5, ver que 6, você ganhou melhor. 2, 3. Então vamos e lá vai direito. dormir bem à noite, porque vai estar cansado, né? Ai. E agora isso é muito legal. O geriatra, ele gosta de tirar remédio. A gente não gosta de remédio. A gente usa, não tem jeito. Claro. Né? E porque os efeitos colaterais do idoso são muito piores, né? Então, a estratégia que mais funciona é o exercício físico. Nossa, que fantástico. Melhora tudo, melhora a pressão, melhora o diabetes, melhora o sono, o paciente perde peso. Então, é sucesso. Doutora Thalita, prazer enorme te receber aqui hoje. Acho que foi fantástico, assim, muitas informações muito ricas. Obrigada. Quero agradecer a sua presença e voltar a dizer para você que está aí em casa, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, porque a gente segue aí com muita informação, toda semana conteúdos novos aqui para você. Muito